Olá, meus amados irmãos, paz e graça a todos. Pela graça do nosso Deus, estamos mais uma vez aprendendo da palavra do Senhor. No nosso último estudo que tivemos, nós falamos sobre os decretos de Deus. Deus, o Deus que a palavra apresenta, a Bíblia apresenta, e a Bíblia ela testifica a respeito dela própria como sendo autêntica e sendo a palavra de Deus. Ela se autodeclara a verdade e a palavra de Deus. Por isso que você não vai encontrar na palavra inspirada na Bíblia nenhum tipo de contradição. Mas a gente vê que existem muitas seitas falsas por aí afora, pregando uma verdade que não é a verdade das Escrituras, que deturparam o texto bíblico para apoiar as heresias nas quais estão vivendo. Nós não compactuamos disso, compactuamos da verdade literal das Escrituras. Entendemos que é essa verdade literal que Deus quis transmitir nos registros originais, e é a mesma verdade que Deus quer transmitir hoje para as nossas vidas. Nós estivemos estudando acerca dos decretos. Hoje nós iremos continuar analisando algumas questões sobre os decretos de Deus e só passando aqui um pequeno panorama do que nós vimos na nossa aula passada sobre as características dos decretos de Deus. Quais são essas características? Os decretos de Deus, eles são impossíveis de ser frustrados. A primeira característica dos decretos de Deus é que eles são impossíveis de ser frustrados. Não tem ninguém que possa fazer alguma coisa e o decreto de Deus dá errado. Não existe isso. São impossíveis de ser frustrados. Nunca vão dar errado. Os decretos de Deus estão acima dos propósitos humanos. Essa é a segunda característica. Os decretos de Deus não depende daquilo que o homem quer ou daquilo que o homem faz, mas depende unicamente da ação sobrenatural e soberana de Deus em aplicar a sua vontade sobre a vida das suas criaturas para o seu decreto eterno, o seu plano eterno ser estabelecido. A terceira característica que vimos é que os decretos de Deus eles são perfeitos, eles não sofrem alterações. Eles não precisam ser melhorados ou ampliados. Eles já são o que são, porque foram decretados de forma perfeitas em Deus. Os decretos de Deus, isso mostra claramente a grandeza desse Deus em revelar-se à sua criatura dessa maneira que de uma outra forma não seria possível. Só é possível através da revelação. O Deus Todo-Poderoso, o Deus do Universo, se revela à sua criação e nós temos um entendimento de quem Deus é e de como Ele age através dessa revelação que Ele mesmo tem para conosco. E a quarta característica sobre os decretos de Deus é que os decretos de Deus eles permanecem eternamente. Eles não param num determinado período, ou eles sofrem algum complemento, ou ele precisa se encaixar com a história. Isso não existe. O decreto de Deus é uma linha reta onde Deus estabeleceu o seu plano e os seus desígnios e vai cumprindo de acordo com a sua vontade no tempo, de acordo com a vontade dele também. Nós somos presos no tempo, nós sofremos a ação do tempo. O nosso Deus não. O nosso Deus ele é eterno. Nós temos a característica eterna também por conta da nossa alma e temos a certeza da eternidade, porque a nossa alma não pode perecer, ela não pode se acabar, morrer ou ser aniquilada. No entanto, nós temos a certeza de que os crentes em Cristo Jesus irão passar a eternidade futura com o nosso Deus. Aqueles que rejeitam essa salvação irão para outro destino, que é a condenação, é a perdição eterna, o inferno, o lago de fogo. Porém, aqueles que depositaram sua fé em Cristo, eles têm a certeza da vida eterna. E nós iremos viver a eternidade futura, mas Deus é a eternidade passada. Nós estamos aqui no meio, existe a eternidade passada, a eternidade futura, e nós estamos vivendo aqui no presente. E Deus, ele é o passado, o presente e o futuro. Ele é eterno. Antes
do mundo ser criado, de tudo ser criado, Deus já existia, Deus já era. Então, Ele é a eternidade passada e Ele também é a eternidade futura. E tudo isso está baseado em quem Ele é e estabelecido através dos seus decretos. Por isso que entender sobre os decretos de Deus é muito importante para que nós tenhamos paz naquilo que Deus é para nós e naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Hoje nós iremos ver algo um pouco diferente, mas ainda sobre os decretos de Deus. E a Bíblia ensina que os decretos de Deus eles envolvem todas as coisas, não são só algumas coisas, mas os decretos de Deus envolvem todas as coisas que se movem, que pensam, que agem. Os decretos de Deus envolvem tudo, as leis físicas da natureza, as oscilações das placas tectônicas e a vida das pessoas, tudo isso faz parte sim dos decretos de Deus, como ele diz lá em Efésios, capítulo 1 e versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então esse texto de Efésios capítulo 1, versículo 11 mostra que Deus estabeleceu, que Deus fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Esse conceito é baseado em quem Deus é, na grandeza dos seus atributos, porque um dos atributos de Deus é soberania. Para que ele possa agir mediante a sua vontade, dentro desse decreto eterno, ele precisa ser soberano. E isso o nosso Deus ele é soberano, sobre tudo e sobre todos. É por isso que ele já decretou tudo o que vai acontecer na vida de cada uma das suas criaturas, e vai acontecer assim como ele já determinou. Então, mas é possível, dentro desse conceito dos decretos, classificar as esferas da abrangência desses decretos da seguinte maneira. Nós iremos ver apenas duas dessas esferas, desses aspectos onde os decretos de Deus eles se estabelecem, e em uma aula próxima a gente vai ver outros aspectos onde os decretos de Deus eles se estabelecem, outras esferas. A primeira esfera da abrangência dos decretos de Deus é na criação. Essa esfera visível onde os nossos olhos podem enxergar e ver as coisas que foram criadas, e a palavra de Deus diz que isso também serve como uma forma de julgamento. Tais homens são por isso indesculpáveis, os homens que ele menciona lá em Romanos capítulo 1. A natureza é uma forma de revelação e testificando que existe um Deus soberano, muito maior, muito mais elevado que os homens em poder, força, santidade, um Deus que criou todas as coisas e estabeleceu tudo conforme a sua vontade, e nós, como criaturas, somos inferiores e devemos reconhecer o nosso lugar. Então, Deus, o nosso grandioso Deus, estabeleceu os seus decretos também na criação. Tudo que Deus criou está sujeito aos seus planos e cumpre o que ele determina. Tudo o que ele criou cumpre as suas determinações, cumpre a sua vontade. E onde é que nós podemos apoiar a nossa ideia, o nosso raciocínio aqui? No Salmo 48, Salmo 48, a partir do versículo 1, a palavra de Deus ela é bem enfática, falando sobre a criação de Deus e como essa criação ela atinge o propósito soberano, decretivo de Deus para a sua própria glória. Salmo 148 diz assim: Aleluia! Louvai ao Senhor do altos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua,
louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo o sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Meus irmãos, esse texto ele é bem claro naquilo que Deus criou, todas as coisas, anjos, astros, a terra propriamente dita, os seres humanos, os animais, tudo é obra da criação de Deus. E Deus estabeleceu limites esses que não podem ser ultrapassados, limites esses que são baseados nos seus decretos para que aconteça segundo a determinação do próprio Deus, pelo consentimento e sabedoria do próprio Deus. Então, nem nós, que somos homens, seres humanos, nós podemos ultrapassar certos limites que Deus já estabeleceu. Os animais, a própria criação, eles não ultrapassam os limites que Deus estabeleceu. Mas os decretos de Deus são para que o Senhor seja glorificado com todo o seu plano e o seu decreto eterno. Então, uma das esferas da abrangência dos decretos de Deus é a criação, e tudo que ele criou está sujeito aos planos e cumpre o que ele já determinou. Foi inclusive por seu decreto soberano que a natureza foi submetida à vaidade. Quando houve a queda, do homem lá no Jardim do Éden, a própria natureza ela sofreu consequências dessa queda. Isso a palavra de Deus nos informa e deixa claro lá em Romanos capítulo 8, a partir do verso 20. Romanos 8, a partir do verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. O que ele está querendo dizer aqui com isso? Que a própria natureza ela foi condenada a uma existência fútil, fadada à deterioração. A própria natureza sofre a consequência do pecado, se deteriorando à medida que o tempo vai passando, sofrendo as consequências do pecado do homem. Mas vai chegar um tempo onde essa terra ela vai passar por um momento onde vai ser restaurada, e quando o nosso Deus voltar para estabelecer o seu reino aqui, o Senhor Jesus Cristo, essa terra será restaurada e nós poderemos sim ver os renovos brotando de uma terra que hoje geme e chora e suporta angústias por conta do pecado do homem. Mas vai ter um momento que isso vai mudar, quando o nosso Deus estabeleceu o seu reino aqui para cumprir a promessa feita ao povo de Israel do reino milenar, o reino de Davi. Nós, a igreja, estaremos reinando com Cristo, onde o Senhor estará cumprindo a sua vontade e, por mais uma vez, o seu decreto na sua criação e no seu povo. De fato, nada acontece em toda a criação sem a autorização suprema de Deus. Tudo é decretado por Deus, nada acontece se não for por determinação do Senhor. Assim nós temos essa clara certeza quando nós lemos o texto de Mateus, capítulo 10, versículo 29. É um texto bastante conhecido e que geralmente nós usamos esse texto para nos colocarmos cada vez mais na dependência do nosso Senhor. E esse texto ele diz o seguinte, Mateus capítulo 10, verso 29. Não se vendem 2 pardais por um asse?
e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Esse texto está mostrando Jesus Cristo falando para aquele povo que o pequeno valor que um pardal tinha, e mesmo assim, diante desse pequeno valor, diante dos olhos daquelas pessoas, nenhum daqueles pardais, por mais insignificante que fosse o seu valor, nenhum deles iria se perder ou cair, morrer, deixar de existir, se não fosse pela determinação e pela permissão de Deus. Tudo acontece segundo o decreto do Senhor, segundo a permissão do nosso Deus. Irmãos, entendendo bem que os decretos de Deus na sua criação é algo que nós podemos ver diariamente. Nós podemos ver as chuvas, nós podemos ver aonde essas chuvas vão beneficiar, o sol, a lua movendo as marés, e tudo isso é os decretos de Deus, a determinação de Deus para com a criação, aquilo que Ele criou. A segunda esfera da abrangência dos decretos de Deus é a história. A primeira esfera é a criação, a segunda esfera é a história. Essa tem muita relevância porque, diante de tudo que já vimos dentro do nosso período de existência e tudo que nós já vimos de muitos tempos atrás, como Deus preserva e cuida e se mostra cada vez mais verdadeiro para com o seu povo, principalmente para com o povo de Israel, um povo que tem uma história vívida e até hoje da manutenção de Deus para com o seu povo, para com o Estado de Israel. Israel não seria o que é hoje se não fosse os decretos de Deus sendo cumpridos no povo dele. Israel não seria o que ela é hoje. Israel é um país bem pequeno, no entanto, é um país que incomoda todo mundo. É um país, mesmo que pareça ser algo minúsculo, mas é uma potência militar, é um país que consegue influenciar todo o resto do globo. Em todos os locais do mundo que você chega hoje, se tratando de potências mundiais, com certeza o nome de Israel está lá no meio. E aí a gente olha a níveis de proporção, o Estado de Israel caberia dentro do estado do Ceará. O nosso Brasil é muito grande, baseado em território, mas você vê um país tão pequeno como Israel e um país tão grande como o Brasil e também como os Estados Unidos, mas são países que dentro da sua dinâmica parecem ser tão pequenos diante de Israel. E por que isso acontece? A determinação do Senhor, os decretos de Deus sendo cumpridos na vida do seu povo, naquela terra que Deus ama, no meio daquele povo que, mesmo sendo rebelde, Deus ainda demonstra graça e amor a eles, convencendo muitos judeus ao arrependimento pela fé em Jesus Cristo. E aqui, meus amados irmãos, o Senhor também determina como vai ser a história. E a Bíblia, ela apresenta muitos relatos que nos dão plena convicção de que isso de fato é assim. Primeiro, porque o Senhor determinou os tempos da ascensão e queda de todos os povos e também as regiões específicas que deveriam ocupar. O Senhor, ele determinou qual povo ia crescer, ascender, ele ia governar, o local onde eles iriam habitar, porque lá em Deuteronômio 32, verso 8, diz assim: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Deus decretou como é que ia ser. Cada porção, cada habitação, onde todas as pessoas iriam viver. Também, lá em Atos, capítulo 17, verso 26, diz:
de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Moramos onde moramos porque Deus determinou que fosse assim, decretou que fosse assim. Vivemos aqui no Brasil, vivemos no Ceará, vivemos na cidade de Cruz, porque Deus decretou que fosse assim. Fazemos parte da Igreja Bíblica de Cruz porque Deus determinou que fosse assim. Tudo é determinação do nosso Deus. Ah, pastor, e o Covid-19, que isso é determinação de Deus também? Sim. Sem sombra de dúvida, isso também faz parte dos decretos de Deus para mover o mundo para cumprir a sua vontade. Não tenho medo de afirmar isso. Tudo que está acontecendo no mundo hoje, isso faz parte integral dos decretos de Deus sendo estabelecidos na prática. Ele decretou os atos cruéis da Assíria, uma nação que Deus usou para punir o próprio povo de Israel e outras nações. Ele determinou também a queda desse império por não reconhecer que era um instrumento nas mãos de Deus. A Assíria, ela estava levando o julgamento de Deus, porém, estava levantando os ares e estava dizendo: eu fiz isso pela minha inteligência, pelo meu cuidado, pelo aquilo que eu queria fazer, mas a verdade é que eles foram punidos porque não reconheceram que eles eram um instrumento da aplicação da justiça de Deus para aquelas nações. Lá em Isaías capítulo 10 você vai encontrar esse relato. Do Isaías capítulo 10, verso 5 ao 6 e do verso 12 ao 15, como Deus agiu com a Síria, sendo objeto da punição de Deus, porque Deus tinha decretado assim, e a falta do reconhecimento deles disso os levou também a serem castigados e julgados. Ele decretou também a destruição das nações pelos babilônicos, Sofonias 3 e 8. Predeterminou o castigo dos próprios babilônicos, lá em Jeremias 25, do 11 ao 14, e planejou a restauração de Jerusalém por meio de Ciro. Então, tudo isso fazia parte dos decretos de Deus e incluía, sem sombra de qualquer dúvida, a soberania de Deus em cima do seu povo, em cima de todas essas coisas, tanto na sua criação como no período da história. O reino babilônico, o que o livro de Daniel retrata dos 4 reinos, a ascensão dos reinos, a queda dos reinos, culminando no final do Império Romano, com a ascensão daqueles reinos, o reino que cresceu assim como Deus tinha mostrado. E essas revelações que são mostradas nas Escrituras, essas profecias são revelações do que Deus já predeterminou, daquilo que Deus já decretou. Deus ele mostra um feixe de luz naquilo que ele já decretou, aquilo que vai acontecer. Então, os decretos que Deus já estabeleceu, mostrado nas profecias, é como se fosse, estivesse na escuridão, algo no escuro, e desse um pequeno feixe de luz para que eles pudessem ver aquilo que iria acontecer, aquilo que Deus já tinha determinado para acontecer. O nosso Deus determina e assim acontece. Ele determinou também as ações de Herodes e de Pôncio Pilatos, lá na crucificação de Jesus, dos gentios e do povo de Israel, no trato com Jesus, foram determinados também por Deus. Isso tudo, o apóstolo Pedro, ele lança essa culpa na conta dos judeus, dizendo que eles crucificaram o autor da glória, lá em Atos capítulo 4, versos 27 ao 28. Tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo estava determinado, decretado por Deus. Ele também traçou a trajetória de expansão do cristianismo.
Não foi por acaso que houve toda aquela perseguição. Os cristãos que estavam em Jerusalém tiveram que se espalhar por todo o império, correndo e pregando o Evangelho. Foi decreto de Deus, sim, que Nero se levantasse também com todo aquele ódio, com toda aquela perseguição, usando os cristãos como bode expiatório para o ato que ele tinha feito de incendiar a cidade de Roma, com o intento de reconstruí-la e ter um nome célebre. No entanto, o incêndio toma proporções que ele não consegue controlar, e daí ele usa os cristãos como bode expiatório, lançando essa culpa nos cristãos, e começa uma grande perseguição, uma perseguição que era somente em cunho religioso, agora se torna uma perseguição em cunho político. O Estado também perseguindo a igreja, e a igreja aflita, mas tudo isso também era determinação de Deus, decreto de Deus para que assim acontecesse. E um dos pais da igreja, ele diz que o sangue dos mártires é a semente para a propagação do Evangelho. Muitos morreram em prol dessa causa, e um dos bem conhecidos, como nós temos aqui na história da igreja lá em Atos, um é apedrejado, que é Estevão, outros são caçados, lançados nas arenas. O próprio apóstolo Paulo é decapitado por mãos de romanos por conta dessas acusações, e daí sucessivamente. Mas nada está fora do controle de Deus, pelo contrário, tudo está determinado por Ele e tudo vai acontecer segundo o seu decreto. Nada vai fugir daquilo que Deus já decretou para acontecer. O Senhor ainda decretou que a história termina com a sujeição completa de todo o universo a Cristo. Todo o universo, tudo que existe, será colocado diante do Senhor Jesus Cristo e será sujeitado a Ele. Ele é o cabeça, Ele é o Senhor, como diz lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 9 e no versículo 10. Esse texto nos esclarece esse ponto que está em questão. Que todas as coisas estarão sujeitas a Cristo, verso 9 e verso 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tudo converge na glória de Cristo. A vontade soberana de Deus é que o Filho fosse glorificado e tivesse poder e domínio sobre todas essas coisas. E segundo a determinação do próprio Pai, o Filho as recebeu. Na verdade, as profecias do Antigo Testamento, como eu já disse, e os ensinos do Novo Testamento acerca do futuro, nada mais são do que revelações dos decretos de Deus referentes à história universal. E aí você, olhando tudo isso, tudo que a Bíblia diz sobre os decretos de Deus, você pode estar imaginando, vale a pena se desesperar? Será que vale a pena eu ficar preocupado ou eu ficar zangado com alguém que está procedendo mal, falando mal da igreja de Deus, dos pastores, dos crentes, falando mal do governo? Será que vale a pena eu me enfurecer com tudo isso, a ponto até de pecar? Será que vale a pena toda a minha preocupação com toda essa situação de pandemia, esse isolamento social, igrejas fechadas? Será que de fato vale a pena se preocupar de forma fatigante por tudo isso? Irmãos, tudo está baseado nos decretos de Deus. Tudo está baseado nos decretos de Deus. Aquilo que Deus já estabeleceu mediante a sua soberania
em forma de decretos, vai acontecer. Vai acontecer. Independentemente da vontade do homem, independentemente do que aconteça nos céus, o decreto de Deus vai acontecer. Se acontece alguma coisa hoje aqui, se acontece alguma coisa ali, tudo isso faz parte do decreto soberano de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Não vale a pena você estar morrendo em aflições, preocupado com o dia de amanhã. Confie no Senhor. Os decretos de Deus são estabelecidos na vontade dele. E mesmo que a vontade de Deus seja que pereçamos, mas se vivermos ou morrermos, somos do Senhor. E se isso acontecer, imediatamente estaremos na glória com o Senhor. Anime o seu coração. Saiba que tudo faz parte de um plano muito maior. Nós fazemos parte desse plano, desse decreto de Deus. Faça o melhor que você conseguir para glorificar esse Senhor, com a sua vida, com suas ações, com o seu trabalho, com a sua rotina. Glorifique ao Senhor, porque tudo já está determinado por Ele, para que assim aconteça, para a sua própria glória e virtude. Vamos orar e agradecer a Deus por essa maravilha dos seus decretos. Pai Celestial, nós te agradecemos, porque o Senhor tem mantido a convicção no coração dos teus servos para a manutenção do teu povo. Obrigado pelos teus decretos que não podem ser frustrados e nunca podem falhar. Te agradecemos, ó Pai, porque a tua bondade é manifestada na vida dos teus filhos de uma forma singular. Te rogamos, ó Deus, que nos ajude a entender e ter um coração voluntário, Senhor, a enxergar os teus decretos e te glorificar, Senhor, nas nossas vidas. Queremos, ó Pai, acima de qualquer coisa, fazer a tua vontade. Então nos ensina, Senhor, a ter paciência diante das injúrias desse mundo. Ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos na fé para a honra e glória do teu nome. Ó Pai amado, te peço pela vida de cada um dos irmãos, te peço por aqueles, ó Pai, que estão porventura passando por necessidades, que o Senhor venha a suprir as necessidades de cada um, tanto físicas, mentais e também espirituais. Ajuda-nos, Senhor, a sermos firmes e a aguardar com paciência o retorno das atividades da nossa igreja, para que possamos estar reunidos novamente e gozar de um bom tempo de comunhão. Abençoa a vida de cada um. Ajuda-nos, Senhor, a entender a tua vontade e os teus decretos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.